AGETcast, o seu podcast de direito tributário. Olá, pessoal! Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje no quarto episódio do AGETcast. Meu nome é Giovana de Brito Santana, eu sou coordenadora do Núcleo de Observatório de Jurisprudência Tributária e hoje nós vamos falar sobre o mercado de teses tributárias. E ninguém melhor para falar e debater aqui conosco sobre esse assunto do que o nosso entrevistado, o doutor Adriano Dantas. O doutor Adriano é advogado tributarista, foi graduado na Faculdade de Direito do Recife, UFPE, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás no triênio de 2022 até 2024, sócio da Castro e Dantas Advogados. Desde 2006, ele é especialista na restituição de créditos tributários e em Goiás ele representa diversas associações e sindicatos, desde hospitais, hotéis, atacadistas, varejistas, materiais de construção, veículos, óticas, postos de combustíveis, bares e restaurantes e indústria. Que currículo, hein, Adriano? Boa tarde, te passo a palavra, fala um pouquinho aí com a gente. Boa tarde, Giovana. É um prazer participar desse podcast contigo. Sobre o currículo, na realidade, se você for a fundo, não tem muita coisa não, é mais trabalho mesmo, né? Então, estou até pensando em começar um pouco a me dedicar um pouco mais à área acadêmica, porque, de fato, nos últimos 20 anos aí, foi 100% trabalho e advocacia crua, né? E aí, por isso, a gente tem algum resultado, né, com alguns clientes, mas o foco do escritório nosso sempre foi trabalhar com ações coletivas e sindicatos e associações, então acaba que, por isso, a gente tem essa força junto a esses sindicatos. Adriano, antes de mais nada, antes de nós adentrarmos aqui o nosso tema, eu quero te agradecer em nome da AGET, da Academia Goiana de Estudos Tributários, sobre a sua participação aqui. Para a gente é uma satisfação enorme tê-lo conosco. E para a gente já adentrar o tema, vamos conversar um pouquinho sobre o panorama atual. Nós sabemos que o mercado de teses já vem aí com diversas discussões. Acredito que o tema 69 foi um deles e que gerou, assim, diversas discussões boas, ruins também. Muitas empresas ficaram preocupadas em como que seria o futuro delas com esse tema, e quando deu certo, foi outro boom aí para as empresas, né? Se você puder descrever um pouquinho sobre quais mudanças significativas tiveram nos últimos anos para a galera poder adentrar o tema, por favor. Bom, o mercado de tese é um mercado em constante evolução. Com relação ao tema 69, por exemplo, a matéria foi julgada inicialmente lá atrás pelo Supremo Tribunal Federal, num julgamento que pouca gente acreditou que se tornaria realidade. Na época a gente não tinha ainda a ideia da repercussão geral. Tanto é assim que o STJ, na sequência, em repetitivo, entendeu que era assim devido o tributo, né? No caso, o ICMS deveria sim compor a base de cálculo do PIS e COFINS, e depois o STF, quando novamente provocado, manteve a jurisprudência, manteve o entendimento original, mas modulou justamente por considerar que houve uma mudança de jurisprudência, né? Porque havia esse repetitivo do STJ. Essa decisão, ela me deu uma lição muito grande. Qual foi a lição que eu ganhei desse processo específico? Que a gente tem que acreditar nas teses, independentemente do tamanho que ela possa aparentar ter, né? Então, no meio do caminho, eu falei, não, essa tese é tão grande, é tão gigantesca que não vai dar resultado. E, de fato, no meio do caminho, o STJ entendeu no repetitivo contra. Mas deu resultado. E quem apostou ganhou muito dinheiro e recuperou muitos valores para os contribuintes, valores relevantes para os contribuintes. E quem ajuizou logo depois que o Supremo julgou, teve depois a modulação freando o tamanho do crédito, né? Reduzindo bastante o volume. De modo que uma lição que eu tiro desse tema não tente adivinhar o futuro, aposte naquilo que está claro, que vai ser debatido, porque, eventualmente, o Supremo pode sim, ou o STJ pode sim, julgar favoravelmente a essa tese. Com certeza, Adriano, eu concordo com você. E é aquilo, né? O tributário no Brasil, ele virou loteria.
Se você não aposta desde o começo, não sabe se você vai ganhar, vai perder. Então, é bacana que a gente oriente, sim, as empresas a ajuizarem as ações, ou então, porventura, impetrarem mandado de segurança. E aí a gente já puxa aqui uma outra questão sobre quando as empresas, de fato, optam pela impetração de mandado de segurança ou a ajuizar a ação de conhecimento, que seria, no caso, quando nós temos pedidos de tutela, de liminar. Gostaria de escutar um pouquinho sobre a sua opinião no seguinte sentido. Cabe às empresas, e seria um bom caminho, se aproveitarem 100% de uma liminar, quando concedida, ou seria bacana elas prosseguirem com o depósito em juízo, ou simplesmente deixar de pagar os tributos e aguardar um julgamento favorável ou desfavorável? O que você tem visto aí na sua prática diária? Bom, depende do caso. Não dá para a gente dizer que é uma fórmula única para todas as situações. O aproveitamento de liminar, se for para suspender a exigibilidade do crédito tributário, né? Primeiro, uma recomendação que eu faço a todos os advogados é que, se ele for receber honorários em cima desse aproveitamento de liminar, que ele coloque em negrito no seu contrato, que é um aproveitamento de liminar, ou de uma sentença, ou de um acordo de uma decisão anterior ao trânsito em julgado, e que, portanto, pode haver uma reversão e que ele não irá devolver os honorários se for o caso. Se ele for devolver os honorários, tudo bem, mas muito provavelmente ele não irá devolver esses honorários. Então, isso tem que estar em negrito no seu contrato. Segundo, você não vai aproveitar de qualquer liminar. A matéria tem que ter uma chance relevante de vitória para que você faça isso. Então, esses são pontos centrais para o aproveitamento de liminar. No nosso escritório, a gente sempre indica o não aproveitamento, porque a gente detesta ter que informar para o cliente que a decisão caiu, que o dinheiro que ele pagou de honorários se perdeu, que ele vai ter que devolver o recurso com multa. Então, a gente só apresenta a possibilidade de liminar se o cliente assinar essa cláusula em negrito, e a gente perceber que a pessoa eventualmente precisa muito de fluxo de caixa, né, naquele momento. Sobre o depósito em juízo, eu particularmente não gosto muito. Por quê? Porque, primeiro, que esse depósito ele fica sendo remunerado a uma taxa ruim. Normalmente, ele não é... Às vezes, ele é remunerado até em TR. Tem que tomar muito cuidado, porque existem depósitos que são remunerados pela TR. Basicamente, você fica perdendo aquele recurso mensalmente, deixa de ter rendimento. No longo prazo, às vezes, você perde metade ou mais do valor. Tem depósito que é remunerado pela poupança e tem depósito que é remunerado pela Selic. Então, esse é um ponto que é importante o cliente saber. Esse depósito vai ser remunerado por qual tipo de rendimento, né? Segundo, se for contra a União, eu não vejo muito sentido em depositar em juízo, porque, eventualmente, você vai poder compensar esse recurso na sequência. Você tem PERDECOMP que permite isso, e a jurisprudência e a legislação nesse sentido também. Se for no âmbito estadual ou municipal, aí, eventualmente, realmente o depósito em juízo faz sentido, porque o precatório estadual ou municipal pode ser demorado e a compensação, o direito à compensação, ele é deferido em 50% dos casos, não existe uma jurisprudência pacífica a respeito. Quanto a deixa de pagar os tributos, como é que era a última questão? Se tiver aí uma liminar, deixa de pagar até o final, suspende o pagamento, o que você acha? Veja, a gente teve um caso recente no ICMS de FAO, em que o Supremo tinha uma posição 4-1 favorável aos contribuintes no tema 517. Muita gente tirou liminar e deixou de pagar, e depois virou 6-5 contra o contribuinte. Felizmente, no caso do estado de Goiás, a gente tem uma situação diferente, porque o tributo foi instituído por meio de decreto, né? Mas em outros estados, a grande maioria dos outros estados, os contribuintes tiveram que, efetivamente, depois pagar esse tributo que deixou de ser pago lá atrás. De modo que eu, particularmente, mesmo se a matéria não for claramente favorável, e claramente favorável 4-1 não eu prefiro que o contribuinte continue pagando ou depositando em juízo, dependendo do caso. Bacana, Adriano, muito bom seus comentários. E assim. Só um destaque, Giovana. Pode falar.
o STJ deu uma rasteira nessa ideia, né? Porque ao julgar o tema da contribuição para o sistema S, né, os 20 salários mínimos, a tese dos 20 salários mínimos, ele entendeu que quem correu o risco e tirou uma liminar e não pagou, essa pessoa teria, então, o direito a manter a situação dela atual. A mesma coisa a tese do ICMS Tugituste. Então, por duas vezes, esse ano, no último semestre, o STJ entendeu que foi inteligente aquele que se aproveitou de liminar. Tá? Então, assim, Sim. diante desse quadro novo, eu particularmente vou ter que repensar o assunto. Eventualmente, eu vou sugerir o depósito em juízo ou mesmo não pagamento, se houver uma jurisprudência já no sentido favorável ao contribuinte, que permita, no futuro, o tribunal modular os efeitos. Diariamente nós estamos aí nas mãos do STF, do STJ, nós nunca sabemos como vai vir uma modulação, se virá uma modulação e se vier, como ela vai ser definida, né? Então, prestar atenção aí em todos os julgados é muito importante. E, Adriano, a gente tem a figura da ação rescisória. O que você acha dessas ações, quando pega o contribuinte de surpresa? Vários deles não estão preparados e quando chega a ação rescisória é um susto, né? O que você tem visto na sua prática sobre o ajuizamento dessa ação rescisória pelo fisco? Sobre a ação rescisória, ela é cabível em algumas situações excepcionais. No âmbito tributário, nós temos, usualmente, a situação em que há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do STJ, né, em repetitivo, em repercussão geral, no sentido oposto àquele em que o contribuinte venceu. E nesse tipo de situação, há uma situação muito recente, que foi, de fato, recentemente julgada pelo Supremo Tribunal Federal, há pouco mais, pouco menos de um mês, em que o Supremo entendeu que cabe ação rescisória, por exemplo, para aqueles contribuintes que se aproveitaram da decisão do tema 69, de modo oposto ao que foi julgado na modulação. Então, o Supremo disse que, da decisão dele na modulação de efeitos, iniciou-se o prazo para que houvesse o ajuizamento de ação rescisória. Eu, particularmente, ainda não sei muito como lidar nesse tipo de situação, porque, de fato, esse tipo de situação pega qualquer pessoa de surpresa. A pessoa tem o processo transitado em julgado, eventualmente já se passaram os 2 anos do trânsito em julgado, então a rescisória ela desapareceu do mapa e agora ela está ressurgindo com essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal. No entanto, eu sei também que o Supremo irá julgar justamente a possibilidade ou não de ação rescisória após 2 anos do trânsito em julgado. Há uma decisão, um julgado em que o ministro Gilmar já se posicionou, o ministro Luiz Fux também já se posicionou, no sentido de que os 2 anos da rescisória permanecerão sendo dos 2 anos do trânsito em julgado, e não da decisão do Supremo. Mas essa matéria ainda não avançou. Então, essa questão da ação rescisória está um pouco em aberto. Eu, particularmente, nos meus processos, quando eu observo que existe qualquer risco de ação rescisória, eu, eventualmente, prefiro aguardar os 2 anos no prazo para entrar com um cumprimento de sentença ou com uma compensação administrativa. É difícil, muito difícil, porque, naturalmente, você quer receber os honorários o mais rápido possível, mas, naturalmente, também, quando você começa a entrar com os cumprimentos de sentença, você chama a atenção da Fazenda Pública para ela ajuizar a ação rescisória. Então, essa percepção de risco-benefício tem que ser avaliada em cada caso. Com certeza, Adriano. E é aquilo, né? O advogado tributarista, ele não morre de tédio, porque passa o tempo e se vier uma ação rescisória, assusta tanto o advogado quanto as empresas, e para explicar isso aí é um Deus nos acuda, né?
E recentemente, Adriano, na verdade recentemente não, há 30 anos a gente já teve aí a discussão da reforma tributária e ela veio agora com força. Se você puder falar para a gente um pouquinho sobre o que você acha que vai se tornar o mercado de teses na reforma tributária, se vão ter impactos positivos ou negativos para as empresas, elas terão mais obrigações, as teses vão vir com tudo, o que você acha? Boa pergunta. Inclusive, essa pergunta é tão importante e tão atual, e eu tenho tantas dúvidas sobre isso que eu convoquei o Manuel Tavares para falar hoje à noite a respeito da Comissão de Direito Tributário, justamente sobre esse assunto, né? Mas, particularmente, eu já notei, estudando o tema, que existe um dispositivo que está para ser aprovado ainda no Senado, que estabelece nessa reforma tributária uma necessidade do contribuinte comprovar que a pessoa que adquiriu a mercadoria dele, ela autorizou a restituição do indébito para ele. Então, na reforma tributária, no IBS-CBS, nós temos um tributo que ele é exigido de forma não cumulativa. Portanto, ele é repassado o custo dele para a próxima etapa. E, nesse tipo de tributo, normalmente, no caso do IPI, do ICMS, há essa exigência da autorização da próxima pessoa que adquire para que você possa restituir o indébito. Eu, particularmente, tenho uma posição, na minha visão, clara a respeito. Quando o contribuinte realiza uma venda para um outro contribuinte, se ele paga o IBS-CBS a maior, ele não tem direito à restituição. Por quê? Porque ele gerou esse crédito também a maior para a pessoa que está adquirindo. Então, nesse caso específico, eu concordo com a impossibilidade da restituição do indébito. No entanto, quando o contribuinte ele realiza a venda para o consumidor final, eu não vejo sentido em se exigir qualquer tipo de autorização do consumidor final. Por quê? Porque, isso impossibilitará a restituição de débito. É a mesma coisa que você dizer que não vai poder mais ter repetição de débito. E 2, se eu, ao formar meu preço, coloco um tributo com um valor maior que o devido, eu tenho que perder em algum outro lugar para conseguir competir no mercado. Quem sofre o ônus sou eu, o vendedor. Sou eu, o contribuinte. Então, na minha visão, quem tem que repetir o indébito é a pessoa que está pagando o tributo, é o contribuinte de direito, e ele não precisa da autorização do consumidor final, porque o consumidor final ele comprou com base no preço que ele achava que era justo, e o consumidor final, normalmente se vende no varejo do consumidor final, é impossível você conseguir essa autorização. Então, isso tornaria a repetição de débito impossível, de modo que é uma preocupação que eu tenho muito grande com relação a esse aspecto na reforma tributária, e eu pretendo, inclusive, elevar essa discussão em outros níveis, né, em outros locais, para que a gente possa eventualmente rever esse texto do jeito que ele está escrito, né, rever o texto atual. Sobre as teses futuras, eu consigo visualizar que teremos muitos debates sobre o que é que compõe ou não base de cálculo do quê, né? Porque a base de cálculo do IBS-CBS é muito larga, e ela passa a abarcar situações que sequer eram objeto de tributação há pouco tempo, como, por exemplo, os aluguéis. Então, eu imagino que existirão muitos debates. Inicialmente, nós teremos, portanto, um aumento das teses. Acho que será um mercado rico de teses inicialmente. Por outro lado, no médio e longo prazo, eu consigo visualizar também que teremos menos teses, porque você, em vez de ter ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, que cada um deles gera uma série de teses, você vai ter um tributo só. Então, eu acho que no curto prazo vai ser bom, mas no longo prazo, o mercado, com relação a esse tributo especificamente, ele tende a esfriar. Sim, sim. Me parece que eu tenho assim, uma visão muito parecida com a sua, mas adianto que, inicialmente, eu acredito que a reforma tributária já vem com diversas controvérsias, né? E cabe a gente aguardar aí o período de teste, que se inicia em 2026,
para a gente ver como que vai ser essa iniciação de um IBS, de uma CBS, com a alíquota teste de 1%, e aguardar até 2033 para ver, de fato, como vai ser operacionalizada essa reforma tributária. Bom, Adriana, eu sei que você, como um parceiro e colega advogado, tem diversos casos aqui, tanto estaduais, federais, municipais, e eu queria que você compartilhasse um pouquinho aqui com os nossos colegas advogados e até estagiários e pessoas de outras áreas sobre os seus casos de sucesso, alguma tese que você achava que não daria procedência e deu tudo certo, os desafios que você teve para entrar nesse mercado, por favor. Tá, eu comecei lá atrás tentando encontrar teses que pudessem gerar resultado no curto prazo, que é muito difícil, né? Você ter resultado no curto prazo com segurança. Naturalmente também eu queria ter resultado, mas não queria gerar risco para o cliente. E existia uma situação que eu descobri que era a seguinte: os municípios brasileiros, eles naturalmente têm agentes políticos que são eleitos para atuar, né, prefeitos, vice-vereadores, que compõem a folha de pagamento desses municípios. E o Supremo Tribunal Federal havia decidido que essas pessoas não deveriam compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, que eles não seriam empregados na forma da legislação que existia à época. E essa decisão do Supremo, que foi tomada pelo plenário, na época a gente não tinha a situação da repercussão geral, e a decisão foi tomada não foi em ADIM, foi num julgamento de um processo, num caso concreto, mas houve uma decisão em resolução do Senado que dava efeitos ex tunc e erga omnes a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, diante desse quadro, me pareceu claro que eu não precisaria aguardar, ou melhor, eu não precisaria ajuizar uma ação para repetir esse indébito, porque eu tinha uma decisão com efeitos ex tunc e erga omnes, bastava eu pedir a restituição ou compensar esse indébito. E na época, os prefeitos naturalmente tinham pressa, porque eles ficam 4 anos no cargo, nós realizamos as compensações, nós levantamos o crédito e realizamos as compensações, o que gerava um dinheiro no curto prazo com um elevado grau de segurança, na minha visão. No entanto, essas compensações foram realizadas com base numa tese do STJ em repetitivo, no sentido de que o período do prazo para repetição do indébito seria de 10 anos, que era a famosa tese dos 5+5. Essa tese foi reconhecida em repetitivo no STJ. E aí, então, nós fizemos essas restituições com lastro na decisão do Supremo, com efeitos ex tunc e erga omnes, e com a decisão do STJ em repetitivo, garantindo os 10 anos. Para minha surpresa, o STF resolveu reconhecer a matéria como constitucional, claramente, na minha visão, não é, e em repercussão geral, acho que foi em repercussão geral, decidiu que o prazo seria de apenas 5 anos. Então, isso me marcou muito, porque foi uma situação que eu estava com todo o escritório preparado para ampliar muito a realização desse trabalho de restituição, e, de repente, a gente tomou um contrapé que a gente não aguardava. E tivemos também vários problemas de compensação, porque se mudou de 10 anos para 5, muito do que a gente compensou virou objeto de debate. Daí eu percebi que, às vezes, a gente tem que tomar mais cautela ainda do que a gente imagina que é o necessário. Felizmente, na grande maioria dos casos, a gente não teve problema, mas, em alguns casos eventuais, a gente teve que defender administrativamente, brigar até o fim. Infelizmente, na maioria dos casos, as multas foram zeradas, porque a gente tem esses refis que zeram multa, principalmente para ente público. Então, acabou que a gente não gerou prejuízo para esses entes. Mas, de fato, foi uma situação que me marcou bastante, essa tese específica, né? Outra tese foi um dos seus primeiros casos, Adriane? Já veio com esse susto? Foi porque a decisão do STF era de 2003 e a do STJ era de 2008, se não me engano, dos 5+5. Então, eu tinha formado em 2006, quando essa situação se completou, foi justamente a possibilidade da restituição de 98 até 2004, que era o período que era indevido. Então, imagine,
você poder restituir 20% do salário do prefeito, do vice, de todos os vereadores de todas as cidades do Brasil. Então era um valor Uma bolada gigante. Era um valor bastante relevante, com a possibilidade de resultado rápido e razão dessas questões que eu acabei de lhe explicar. Mas também a gente acabou sofrendo esse revés que era inesperado. Teve outra tese que eu achei muito interessante também, que é a do PIS e COFINS. Essa tese, inclusive, ela é trabalhável até hoje. É a do PIS e COFINS exportação de serviço, né? O PIS e COFINS, quando você presta um serviço para uma pessoa no Brasil, você está prestando um serviço no Brasil, mas a pessoa ela é estrangeira e lhe paga com o dinheiro de fora, esse serviço é considerado uma exportação de serviço. Então, um hotel, por exemplo, que recebe um turista da Alemanha e esse turista paga com cartão de crédito da Alemanha para o hotel, todo esse valor não é objeto de tributação pelo PIS e COFINS, ele é isento. E eu tinha visto isso numa solução de consulta, basicamente me atualizando sobre o assunto, eu vi essa situação numa solução de consulta individual, e aí fiz solução de consulta para a Associação dos Hotéis do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, consegui o resultado igual, que vincula a administração, e na sequência fiz o levantamento do crédito de alguns hotéis e a compensação. Isso foi também no início da minha carreira. Então, mais uma vez, era a tal da ideia de fazer restituições com segurança e que desse resultado no curto prazo. Então, essa tese deu bastante certo. A gente recuperou o crédito PIS e COFINS para vários hotéis. Naturalmente, no Rio de Janeiro, você tem, às vezes, 50% até mais da receita do hotel é de estrangeiro. E, dependendo da receita, ela chega a ser tributada em 9,25% do PIS e COFINS. No caso do hotel, uma coisa que eu acabei descobrindo no meio do caminho, metade da receita deles é tributada no cumulativo e a outra metade não. Porque a parte que é de hotelaria é cumulativo, 365. Mas a parte que não é 9,25. Então, lavanderia, telefone, uma série de questões, ela é tributada em 9,25, com crédito, débito, se a empresa estiver no real. De modo que a restituição dava um trabalho danado, você tinha que sair retificando DACOM, DCTF, uma série de coisas. Mas foi um trabalho também que foi interessante e que deu resultado no curto prazo, com segurança nesse caso específico. Bacana, Adriana, sua experiência é bem vasta, né, ao longo de diversos anos. E trazendo um pouquinho aqui agora para o lado da questão da restituição, a gente tem visto aqui no estado de Goiás, até essa questão do DIFAL aí, uma dificuldade no que diz respeito a... Chegou ali no final da ação, houve o trânsito em julgado. Você tem visto uma dificuldade em relação a essa restituição, a questão de pedidos de homologação para pedido de compensação? Como que tem acontecido com você, com seus clientes e com todas as empresas? No caso da restituição de indébito de ICMS de empresas do Simples, especificamente, ela é uma situação sui generis. Por quê? Porque a legislação do Simples, ela expressamente veda a compensação. Então, você tem uma vedação expressa à compensação com débitos da alíquota única. Mas, na minha concepção, ela nada fala a respeito da compensação com débitos que estão fora da alíquota única. Então, se a pessoa paga DIFAL, o DIFAL está fora da alíquota única, de modo que ele seria compensável se você conseguir a decisão judicial permitindo essa compensação. Ocorre que o Estado ele não tem um sistema para isso, ele não tem um sistema como o Perdecomp Web, né? E nem o SPED. O SPED ele seria compensável pelo SPED se a empresa tivesse um presumido no real, mas as empresas do Simples também não se utiliza, né? De modo que é uma situação em aberto. A gente já entrou em contato com a Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Fazenda, os pedidos administrativos que são realizados são negados. Então, assim, os processos que eu tenho que estão transitados em julgado, eu estou preferindo liquidar e partir para o precatório mesmo. Eu sei que vai demorar mais para restituir, mas
também ficar aguardando uma compensação com o próprio crédito CMS de falta também demoraria, porque se você for avaliar bem, Giovana, o crédito do cara é de default. Então, se ele pagou 60 meses, ele tem lá um crédito, vamos imaginar, de R$ 1.000 por mês e teria um crédito de 60 mil. O débito que ele teria para compensar também seria de default. E aí, se ele pagava 1.000, ele continua pagando 1.000. Então, ele vai compensar em 60 meses também. E aí, isso vai gerar um trabalhão para o escritório de advocacia, que vai ter que, todo mês, emitir um boleto lá de R$ 200, e vai receber em 5 anos. Eventualmente, se você expede um RPV, dependendo do valor, é mais rápido, bem mais rápido. E se for Com um certeza. precatório, você expede um precatório, destaca o seu honorário, de repente você pode vender esse honorário, ou fazer uma negociação. Então, eu particularmente entendo que a compensação não é o melhor caminho, pelo menos eu ainda não encontrei o caminho. Se alguém tiver encontrado, me procure, por favor. Ah, Adriano, bacana. Eu acho bacana que você sempre comenta aí sobre essa questão dessa operacionalização. Já te vi falando em outras oportunidades, mas de fato é um tema delicado, porque os clientes às vezes acreditam que a ação acaba e aí em 2 meses, um mês, ele já vai ter o dinheiro na mão e não é bem assim, né? Acabou uma ação, a gente ainda tem mais um próximo trâmite de ir atrás do dinheiro e de fato conseguir aí uma restituição ou uma compensação, se fizer sentido para ele, mas é muito delicado mesmo. Eu tenho sido muito procurado, Giovanni, inclusive, por advogados, para fazer a fase de cumprimento. Porque a fase da ação ordinária, né, a declaratória, muitas vezes a pessoa faz um curso ou pega uma ação de alguém, copia e cola ali e consegue protocolar para o cliente dele aquela ação declaratória. Se a tese é julgada procedente, a chance da pessoa vencer é muito alta. Só que aí ela entra depois numa fase de cumprimento que demanda um conhecimento contábil, demanda um conhecimento processual, uma expertise na área tributária que ela não tem. E eu, particularmente, gosto muito dessa área de correção monetária, de juros. Percebo que isso, às vezes, faz com que você dobre, triplique o valor do seu crédito. Se você não fizer bem feito, você acaba perdendo muito dinheiro, ou deixando muito dinheiro na mesa, como o pessoal gosta de falar, né? E então eu tenho feito muita parceria exclusivamente para entrar nessa última etapa, e principalmente quando são ações coletivas, né? Eu tenho agora, por exemplo, um caso lá de interior de Pernambuco, de professores, são mais de 1.000 professores. Um amigo meu da época de faculdade ganhou uma ação no sindicato e me ligou para fazer a parceria, porque, pô, como é que ele vai fazer para ajuizar o cumprimento para mais de 1.000 professores? Qual que é o juro e a correção aplicável? Ontem eu compartilhei, inclusive, um entendimento do Supremo que tá para ser firmado, né? Mas vai ser firmado no sentido de que a correção e os juros se aplicam o entendimento do Supremo e não aquilo que transitou em julgado. Ou seja, se você tiver um título transitado em julgado aplicando INPC mais 1%, o que o STF está dizendo é que isso não vale. O que vale é aquilo que o Supremo julgou no tema 810. Então, assim, essas nuances da fase de cumprimento, elas são pouco usuais para quem não atua na área, e eu acho super interessante, porque você também já entra na prorrogação, né? Já está próximo do fim ali, já está próximo do resultado final. Com certeza. Adriana, é bacana essa questão de você entrar no final, porque eu acredito que tenham muitos escritórios que às vezes têm a expertise, mas não tem braço para fazer, ou então tem braço e não tem a expertise, e ter a sua ajuda de uma pessoa que já está no mercado há tanto tempo e que sabe o que está fazendo é muito importante. É bacana isso aí. E já partindo aqui para as nossas considerações finais, há algo a mais sobre o mercado de teses tributárias que você gostaria de compartilhar conosco, ou destacar, dar uma dica aí para a galera que está começando agora na carreira, ou até mesmo para os que já estão há tempos no tributário e que pretendem prosseguir com o mercado de teses tributárias? Olha, Giovana, o mercado de tese ele depende de uma série de fatores, né? Eu até já expliquei uma vez lá no GMPR para vocês, que é um trabalho de empreendedorismo, né? Você tem que
descobrir quais são as teses, visualizar a possibilidade delas serem vitoriosas, trabalhar o mercado para entender se o mercado ele entende que aquela tese é relevante para ele ou se o mercado já foi muito explorado. Então, há uma série de passos que são necessários serem caminhados para que uma tese ela se transforme em realidade. O que eu percebo hoje que é o grande desafio é a pessoa trabalhar teses que não foram objeto ainda de julgamento no STJ e no STF. Por quê? Porque todas as vezes que o STF e o STJ estão julgando hoje, eles estão modulando os efeitos. Então, se a pessoa for entrar em campo depois que o juiz já deu o apito final, ela não vai conseguir jogar. E esse apito final hoje está sendo dado no julgamento do Supremo ou do STJ. De modo que a pessoa ela tem que estar atenta às teses bem antes de isso ser objeto de julgamento. E, inclusive, o Paulo Mendes, recentemente, esteve até aqui em Goiânia, mas eu observei essa fala dele no final do julgamento de um terço de férias no Supremo. Ele, por meio de um grupo de estudo que eles possuem lá em Brasília, tem defendido muito a tese de que a modulação ela deve abraçar apenas as ações ajuizadas até o reconhecimento da repercussão geral. Então, o que acontece hoje em dia é que a gente, por exemplo, eu particularmente ficava muito atento às teses em que tinha sido reconhecida a repercussão geral. E aí, com base nisso, você já tinha uma ideia de que aquela tese vai ser debatida e que você pode ganhar ali. Hoje, é necessário começar a observar um pouco antes. Você tem que ajuizar eventualmente suas ações antes da repercussão geral ser reconhecida, porque é possível, não sei se é provável, mas é possível, que o Supremo comece a modular, tendo como data de corte a data da repercussão geral. Então, a dica que eu vou dar para quem está trabalhando com tese é que estude, descubra as teses que serão objeto de repercussão geral, ou, eventualmente, as que acabaram de ser objeto de repercussão geral, mas que ainda não foram julgadas, porque se você ficar esperando o Supremo julgar, a chance de você repetir um indébito é muito pequena e o mercado também ele acaba sendo invadido muito rapidamente. Então, você acaba não tendo muito espaço para trabalhar. Exato, Adriana, exatamente isso que vem acontecendo mesmo. E até uma outra dica que eu posso dar aqui para o pessoal é que tanto no site do STJ quanto do STF, nós conseguimos ter acesso às teses que serão julgadas, eles disponibilizam isso, então é bem fácil para quem quer atuar no mercado. Adriana, eu adorei o nosso bate-papo aqui, foi uma honra recebê-lo. Mais uma vez, a AGET te agradece. Espero que você esteja presente aqui em outros encontros no nosso podcast, que você também participe do nosso grupo, dos nossos debates, que são sempre de grande relevância. A gente sempre aborda diversos temas de tributos federais, estaduais, municipais. Foi uma honra enorme te receber. Muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Giovana. Foi um prazer participar. Estou à disposição e aguardo a ti e aos ouvintes, né, nas reuniões da Comissão de Tributário também. E hoje à noite temos uma, né? Com certeza. As reuniões da comissão são sempre muito boas, proveitosas. A gente consegue entender um pouquinho mais desse mercado tributário e o quanto ainda tem espaço para a galera, né? Foi ótimo, Adriano. Valeu demais. Obrigado, Giovana. Até a próxima. Até. AGETcast, o seu podcast de direito tributário.